Uai, gente, o que aconteceu? Oi, tô de volta. Oi, oi, câmbio. Tem alguém na escuta? Não sei o que houve aqui, mas caiu tudo, travou. E eu acho que eu fiquei falando sozinho um tempão. Tem alguém comigo aí? Vocês ouviram o que eu tava falando? Ah, que ruim. Eu não sei mais onde que eu. Ah, sejam todos bem-vindos novamente. Essa é a segunda tentativa de fazer essa live. Eu não sei mais em que ponto até que ponto vocês ouviram. Então, eu vou recomeçar o conteúdo, tá bom? Mas vai ser bem rapidinho. É só porque travou e eu fiquei falando, travado, esperando pra voltar e não voltava nunca. E eu não sei até que ponto que vocês escutaram. O fato é o seguinte, nessa live a gente vai falar sobre 5 dicas. Eu vou te dar 5 estratégias, dicas, sei lá, do jeito que você quiser chamar. 5 formas de você ser um enfermeiro mais requisitado, valorizado, admirado pela sua equipe. A ideia é te ajudar, vou te mostrar aqui como que você pode ou deve agir para não ser só mais um. Porque eu vejo muitos colegas que saem da faculdade e a impressão que eu tenho é que eles acham que por ter terminado a faculdade tem que ser contratado, mas não funciona assim, pequeno gafanhoto. Funciona da seguinte forma: a gente precisa se por o valor. A gente precisa se colocar numa posição de valor para valer aquilo que a gente quer receber, inclusive. Então, o primeiro passo que você tem que dar para ser um enfermeiro reconhecido é o de se posicionar de forma adequada. E aí eu tô falando de posicionar de todos os jeitos, tá? Em relação à sua postura de verdade, postura profissional, em relação à sua vestimenta, em relação à sua forma de falar, em relação a tudo, inclusive em relação também à sua reputação. As pessoas têm que olhar em você alguém que merece ser seguido. E é inevitável, ou melhor, seria hipocrisia demais eu falar aqui que algumas coisas que são polêmicas aí não importam, porque importam sim. Então, a forma como você se comporta nas redes sociais, a forma como você se comunica, a forma como você se expressa, vai determinar uma grande parte do valor que você tem para o mercado. Então, imagina se você é o tipo de profissional que não se comunica bem, que fala tudo errado, que é grosseiro ou rude, que não sabe se expressar de forma concisa ali, né? Usando aí os 5 Cs da comunicação. Esse colega, infelizmente, o valor dele no mercado vai ser menor. Vai ser um pouco menor do que o restante. E uma vez que você identificar que esse ponto, essa competência sua está faltando, né? Tá debilitada ali, esse pilar tá debilitado, você tem que correr atrás para poder recuperar ou para poder reforçar isso aí. Tudo que eu falo aqui é para que você se identifique em você, o que precisa ser modificado e modifique. Não é crítica, não é julgamento. É para você poder perceber em você. Nem é para ficar olhando para os colegas, não, tá? É para olhar para você mesmo e ver, olha, isso aí eu preciso mudar. Olha, eu acho que isso aí cabe para mim. Porque aí você vai conseguir ter mais resultados. Imagina que você é um enfermeiro aí nível 7. E aí você identifica, nível 7. E aí você identifica que se você desenvolver habilidade X ou competência X, você vai ser um enfermeiro no nível 8. Mas enquanto você não identifica essa necessidade, você não vai perceber, não vai descobrir o que te falta para que você seja o enfermeiro nível 8. E é assim que a gente trabalha a evolução consciente permanente. A gente percebe o que precisa melhorar conscientemente, muda aquilo, desenvolve aquilo e passa para o nível superior. Então, nesse quesito de postura, né, nesse pilar, o enfermeiro precisa sim se preocupar em como as pessoas te veem, em como eles te reconhecem. Se você é o tipo de pessoa que você fala e as pessoas acreditam no que você está falando, ou você é o tipo de pessoa que não tem influência nenhuma. Essa questão do posicionamento tem a ver muito, muito, muito com a reputação que você carrega. Você é o tipo baderneiro, não tô falando que não pode, pelo amor de Deus, não tô falando que não pode fazer festa, não pode, não tô falando isso. Eu só tô falando, e Marina também é companheira aqui. Eu não tô falando que não pode, eu tô falando que é mais complicado se você ficar expondo as situações da sua vida que não são
o desejável para alguém na sua posição. Então, se posicionar tem a ver com você cuidar da sua reputação, com você perceber de que forma que você se comunica, de que você se interage com as pessoas, de que forma que você se posiciona diante da sua equipe, diante do seu líder, porque isso tudo influencia no quanto você vale. Quer ser um enfermeiro respeitado, admirado e requisitado, ou seja, bem pago pelas instituições, começa mudando o seu posicionamento, começa se apresentando de forma que as pessoas queiram trabalhar com você, beleza? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que você tem que entregar mais resultados do que te pedem. Mas aquele negocinho, aquela historinha de só fazer o que te pedem, isso, gente, já era. Não existe mais. Ah, eu tô fazendo só o que me pedem, ou não vou fazer nada além da minha obrigação. Isso não vale mais. A não ser que você queira continuar no ponto que você está aí. Se você quer crescer, se você quer evoluir, se você quer se desenvolver como enfermeiro, você vai precisar. Assim, não tem jeito de você fazer de outro jeito, não tem outra forma, a não ser entregando mais resultados do que pediram. Então, se eles pedem para você organizar uma fila, você tem que organizar a fila e tentar encontrar formas de fazer com que aquela fila não exista mais, com que o atendimento seja mais agilizado, para que as pessoas nem precisem ficar na fila, entendeu? Isso é entregar além, isso é alta performance. É você, se a pessoa, é aquela milha a mais, né? A gente costuma falar assim, é você correr aquela milha a mais. Tinha combinado que você ia fazer tal coisa, mas você fez aquela coisa e mais um pouco. Isso vai chamar a atenção positivamente para você, para o seu trabalho. Porque enquanto você estiver fazendo só o que te pedem, enquanto você estiver fazendo só aquilo ali, o basiquinho, gente, tá tudo bem fazer só o que te pedem, mas não espere ser requisitado, respeitado e admirado. Então, tudo tem a ver com o quanto você quer crescer. Tá tudo bem se você não quer crescer. Continua sendo o enfermeiro que vai lá, faz o plantão e vai embora de qualquer jeito. Vai embora e ninguém nem lembra que você passou por lá, porque você não fez diferença nenhuma. Continua, não tem problema nenhum. A gente vai até continuar sendo amigo. Mas se você quer crescer, é assim que você tem que agir. Você tem que se posicionar, você tem que entregar além do que esperam de você, porque aí o seu trabalho vai ser notado. Aí você vai ser notado, tá? Terceira forma não, né? Não é uma ou outra, não. É tudo junto, tá bom? Não tem nenhuma aqui que exclui, é isso ou isso, não. É tudo que eu falar aqui, vocês fazem junto e ao mesmo tempo, porque é assim que funciona a vida real, tá? Então, a terceira coisa, vou falar assim, a terceira coisa que você tem que fazer é investir em relacionamentos. Eu acho o máximo, porque, e aí eu falei no início da live, quando começou, antes de encerrar, porque essa é a segunda tentativa de fazer essa live, eu falei que quem tiver de mimimi, por favor, pode ficar tranquilo para ir embora da live, não tem problema nenhum. Tem dia que eu tô light, mas hoje eu tô meio revoltada. Hoje eu não tô boa, não. Então eu vou falar umas verdades aqui, tá? Quem não tiver muito sensível aí para poder ouvir essas coisas, tudo bem. Volta pra uma live outro dia, que aí eu vou estar mais tranquilinho. Hoje eu tô meio revolte aqui. Mas é o seguinte, eu vejo algumas hipocrisias muito grandes na enfermagem. Isso em relação a essa terceira dica, que é de você investir em relacionamentos, é um dos pontos que mais me incomoda. Porque a pessoa fica reclamando que no hospital só contrata QI, mas se ela tivesse um QI, ela ia usar o QI para entrar no hospital. Gente, me fala se eu tô mentindo. Coloca, por favor, no comentário se você acha que eu estou louca e o que eu falei é uma mentira. Coloca, né? Eu vou esperar. Por favor, coloquem aí. A pessoa reclama que no hospital só entram, ou por exemplo, no hospital, né? Na clínica, sei lá, em qualquer lugar, no serviço ali que tem uma vaga, só entra se tiver QI. Mas se ela tivesse um QI, ela ia atrás desse QI para poder conseguir entrar lá. Não é assim que funciona? Me conta. Fala pra mim se aí na sua região é desse jeito. Porque o mais comum que a gente encontra é que, por mais que você seja um bom enfermeiro, se você tiver uma indicação de alguém que é influente dentro da instituição, a forma de você entrar na instituição vai ser mais fácil. E não tem problema, e tá tudo bem, sabe por quê? Porque, olha só, eu indico os meus alunos. Quando alguma instituição me procura, quando algum colega até, né, tem aluno que chega, Sheila, eu tô precisando de 3 enfermeiros. Aí eu vou atrás dos meninos que são nossos alunos aqui, porque eu sei da competência daquela pessoa.
E é por competência. Aqui, ó, a Ju Mielo. Ai, Jesus. Ju Melo. É Ju Melo, né? Deve ser. Corrija aí, por favor, se eu estiver falando errado. Ela colocou assim, ó, mas entrar por mérito é incrível. E eu não acho que entrar por QI, nesse exemplo que eu estou dando aqui, eu não acho que esse exemplo que eu estou dando, entrar por QI, vai ser falta de mérito, não. Quer ver um exemplo? Quando eu indico alguém que de alguma forma se destacou em algum curso meu, de várias formas, na verdade, se destacou em algum curso, eu falo, gente, essa profissional vai ser boa para esse serviço. Então, alguém me procura pedindo indicação, Sheila, eu tô precisando de um enfermeiro obstetra. E eu conheço um aluno que é enfermeiro obstetra e que está buscando uma nova uma nova recolocação. Me fala, pelo amor de Deus, por que eu não vou indicar essa pessoa se eu sei que ela é bom? Então, essa questão do QI, ela é muito relativa. É lógico que existem péssimos profissionais que se aproveitam dessa situação para assumir cargos que não tem competência para assumir e com isso acabam prejudicando toda uma equipe, um serviço inteiro. Existe, isso eu sei, não tô tão louquinha de achar que não existe, não. Mas também é uma hipocrisia achar que se alguém for te indicar, você vai negar. Não, não quero, não precisa me indicar lá não, eu vou mandar meu currículo e vai dar tudo certo. Mentira. Se tiver como me indicar, por favor, indica mesmo, porque eu sei que eu sou boa. E se eu for boa mesmo, eu vou falar, gente, vai lá, me indica, porque eu tô precisando trabalhar, tô querendo trabalhar, eu sou boa profissional, sou esforçada, não tenho nem experiência, mas eu vou fazer tudo que eu puder para ser o que o serviço tá esperando que eu seja. Essa é a verdade, tá? Agora, eu sei que tem uns profissionais que são pessimamente capacitados aí, que se aproveitam disso e a gente vê, a realidade é que a gente vê alguns colegas que não deveriam estar onde estão, principalmente em cargos de chefia, né, cargos de confiança, e que, sei lá, não devia e era QI. Mas a gente não pode negar que o QI também influencia. E é por isso que eu tô te falando que essa é a terceira forma de você ser um enfermeiro admirado e requisitado. É você ter bons relacionamentos. Imagina só, se alguém me pergunta, Sheila, eu preciso contratar um RT para a instituição e eu preciso que ele tenha tal competência. Aí eu conheço alguém e essa pessoa nem me pediu nada, ou até pediu, mas não interessa isso, nem me pediu nada. E eu vou falar, eu conheço um profissional que acho que dá certinho ir. E aí eu falo, fulana, manda currículo para ela. Isso acontece porque de alguma forma essa aluna se relacionou comigo a tal ponto de eu identificar nela as competências que ela tem, as habilidades que ela tem, a forma dela falar, a forma dela se posicionar. A gente tem uns grupos de aluno, por exemplo, do curso Leader Coach, a gente tem vários grupos de alunos, né? Desde os primeiros, desde o primeiro aluno tá lá dentro dos grupos. E aí, a gente vê quando alguém leva uma questão. Aí falando, nossa, gente, estou passando por tal necessidade, tal coisa, o que vocês acham? Aí a gente vê as respostas dos alunos, com base no que eles respondem, a gente conhece um pouco das competências daquela pessoa. E na hora que eu tenho uma dúvida em alguma coisa, por exemplo, de bloco obstétrico, eu vou lá no meu coleguinha do bloco obstétrico, que é meu aluno também, mas que em relação ao bloco obstétrico sabe muito mais que eu, e é ele que eu consulto. Me fala, se essa pessoa precisar de uma indicação minha, você acha que eu não vou dar? Se eu sei da competência dele, é lógico que eu vou. Então, investir em bons relacionamentos é fundamental para que você tenha essa visibilidade e oportunidades que de repente você não teria se você fosse um desconhecido. Vou contar rapidinho a minha história, só para você entender o quanto isso é importante. E o que eu fiz funcionou na minha época, hoje não funcionaria. Olha só o que aconteceu. Quando eu estava no último ano da faculdade, me caiu a ficha de que eu não conhecia ninguém dentro de hospital. Eu nunca fui de preocupar em manter relacionamentos assim influentes. Eu nunca fui de puxar saco, de jeito nenhum, nunca, até hoje. Acho que eu já perdi a oportunidade por causa disso. Tinha assim, aquelas politicagens dentro das instituições e eu não consigo participar disso. Já tentei, eu juro que eu já tentei, mas não consigo. Mas aí, no último período da faculdade, eu falei, que isso, tô lascada, porque eu não conheço ninguém que trabalha dentro de instituição de saúde, eu não tenho primo médico, tio médico, ninguém pra me indicar, eu não vou ter QI nenhum. E, gente, eu não era uma boa profissional, assim, uma boa aluna, na verdade. Eu não era uma aluna excepcional, eu era uma aluna mediana. E eu falei, tô lascada.
porque eu não fiz durante a faculdade. Aí tem outros fatores que não vêm ao caso, mas eu tive o meu bebê durante a faculdade, uma série de coisas aconteceram e com isso eu não consegui aproveitar a faculdade como eu deveria. Então, meus colegas participaram de congresso, teve colega meu que saiu, foi direto pro mestrado. Eu não consegui fazer isso, nada disso, até porque eu estava trabalhando na lanchonete, num restaurante na época da faculdade, enfim, perrengues da vida. O fato é que eu percebi no último ano que eu estava lascada. Que eu ia terminar a faculdade e eu ia ter que ficar sem trabalhar. Não tinha como, porque eu não tinha QI nenhum. Fez falta ter alguém para me indicar. Mesmo eu sendo uma profissional, uma estudante mediana, eu sabia que eu ia ser uma boa profissional. Porque eu sabia dos motivos de eu ser mediana, né? Todas essas limitações. Enfim, o fato é que aí no último ano eu falei, gente, lascou, eu tenho que arranjar uma forma de ser contratada na hora que eu sair da faculdade. Aí caiu a ficha e eu peguei para estudar pra caramba. E eu estudei muito. E aí a minha escapatória falei, eu tenho que passar num concurso antes de terminar essa faculdade. Porque na hora que eu terminar a faculdade, eu já começo a trabalhar. E foi o que eu fiz. Estudei pra caramba no último ano, graças a Deus, antes de terminar a faculdade eu tinha passado em 3, pude escolher onde trabalhar, escolhi 2 e fui funcionária pública durante muito tempo. Enfim, se eu não tivesse estudado, eu sei que hoje eu não estaria trabalhando. Talvez eu não estivesse na enfermagem, porque eu não ia ter QI. Eu não tinha um bom currículo e eu não ia ter QI. Eu tava lascada, sério mesmo. E eu falo que hoje isso talvez não funcione tanto, porque hoje não tem tanto concurso quanto antes. Na minha época, os concursos eram muito bons. A gente tinha salários muito bons, sabe? Como funcionário do Estado. 14, 15 anos atrás, tá, gente? Há muito tempo. Só que hoje não é assim. A gente vê salários muito ruins em concursos. O pessoal vai mais pela estabilidade. Na época a gente ia mesmo pelo dinheiro, porque o salário era bom. Hoje não é assim mais. Então, se você parar para estudar para concurso, achando que você vai ficar bem de vida, você tá enganado. Você vai ficar trabalhando em vários lugares aí para poder conseguir manter uma qualidade mais ou menos. E aí, na minha época, eu não tinha como. Não tinha que ir. Eu tive que estudar, passei no concurso, fui trabalhar no concurso e aí foi tudo certo, deu certo. Mas, hoje, ter uma rede de relacionamentos é muito importante. Ter colegas para te indicar é muito importante. Muito mais importante, por exemplo, do que era na minha época. Imagina se você depende só de um concurso para você ser contratada. Esse ano não vai ter. Acho que ele abriu esses tempos, né? Esses dias agora liberou mas não vai ter concurso esse ano. Olha o que aconteceu. A gente está no meio de uma pandemia. Não vai ter processo seletivo, sim. Concursos federais, estaduais. Tá tudo parado. E aí você vai ficar à mercê de ter que esperar quando fizer um edital, quando lançar um concurso. Se fosse usar a minha estratégia, você também estava lascado, porque vai demorar um bocado para ter resultado. Só que hoje, a gente tem outra arma, que é a arma da influência. A gente tem que ter esses relacionamentos que podem te beneficiar de forma positiva. Então, se você conhece alguém, se você se aproxima de alguém que pode te ajudar, lógico, gente, não é questão de ser só interesseiro, mas é questão de mostrar que você é o profissional que a empresa está precisando. Então, a gente fala muito sobre o LinkedIn, que é uma rede social excelente para profissionais. Lá tem como você se aproximar das pessoas e mostrar algumas competências só ali na rede social, se posicionando corretamente. Enfim, de várias formas, a gente tem até um curso sobre isso, né? Mas investir em relacionamentos que podem te trazer esse tipo de indicação e benefícios é fundamental. É muita hipocrisia a gente falar que não é. Então, seja o melhor colega, porque o seu colega pode ser alguém que vai te contratar. Deixa eu te contar. Eu era coordenadora acho que dos 14 enfermeiros, acho que 4 ou 5 eram colegas meus de faculdade e entraram no mesmo concurso que eu, e eu né, fui nomeada coordenadora deles. Então, assim, se eu não tivesse, e aí para ser coordenadora, eu precisei de indicação. Eu entrei como concurso, mas eu cresci dentro da empresa por indicação. Porque meus colegas, as pessoas que trabalhavam comigo, falaram, não, é a Sheila que tem que ser a coordenadora. Enfim. Não tô falando de mim, não quero falar de mim, não. Eu quero falar de você. Pra crescer, pra ser bem remunerado, inclusive, ter cargos bons, emprego em lugares bons, trabalhar em setores melhores, ter uma rede de influência é importante e é muita hipocrisia você falar que não. Sheila, mas eu não tenho. Ok. Identifica que você não tem e agora começa a trabalhar pra ter. Sheila, mas eu não sei como. Beleza, a gente faz outra live depois falando sobre isso. Mas identifica aí que você precisa desenvolver isso e vambora desenvolver.
Porque ficar só falando que não precisa, que não precisa, que não precisa, é bobagem. Você vai ficar sem emprego e bater no pé aí pra uma coisa que todo mundo tá vendo que é verdade. Beleza? Foi mal aí pelas verdades na cara. Mas investir em relacionamento é muito importante, sim. Outro problema, outra coisa, né, que você tem que fazer para ser um enfermeiro bem remunerado. Você precisa ter mentores. Para ser um enfermeiro que é bem remunerado, requisitado, para ser um enfermeiro que faz a diferença, você precisa ter alguém que você se espelha, que você se inspira. Eu vou falar, eu tive ótimos mentores, assim, eu tive ótimos treinadores, pessoas que me pegaram mesmo, assim, falar, não, vamos ali, vamos fazer. Eu tive muita sorte na minha carreira, assim, tive o prazer de trabalhar com pessoas muito boas. Desde o meu primeiro plantão na vida, eu peguei um fera, que foi o Tadeu, então, é, sou grata demais por isso. E sei da importância, porque se não fosse por causa dos meus mentores, hoje eu não estaria aqui, por exemplo, falando com vocês. Foi por causa desses mentores que eu consegui identificar qual era justamente o caminho que eu queria seguir. Eu lembro que teve uma situação em que eu vou te responder agora, Josi. Teve uma situação que a gente estava fazendo um procedimento na Santa Casa e eu não estava pronta para aquele procedimento e eu fiquei meio. Eu estava começando a me sentir muito mal dentro do quarto e a minha supervisora, a minha colega, não, a minha professora, ela tava acompanhando o estágio, falou pra mim assim, sai do quarto. Eu fui sair do quarto, eu lembro que eu ainda fui lá pra fora, fui respirar, eu fiquei, nossa, foi muito forte pra mim, eu não tava pronta pra aquilo lá não. E aí, eu sei que ela foi, depois ela me chamou, ela sentou comigo, ela conversou, ela me acalmou, ela falou que tava tudo bem, porque eu falei, gente, enfermagem não é pra mim. Enfermagem não funciona. Enfermagem vai ser, vou desmaiar toda vez que eu encontrar com alguma situação assim. E ela sentou comigo, ela conversou, a Ernestina, a enfermeira Ernestina, ela sentou comigo no banquinho lá na pracinha do hospital e nós conversamos, e ela me acalmou, ela falou que estava tudo bem, que era assim mesmo, que ela não devia ter me forçado a entrar logo num procedimento tão complexo, porque realmente foi bem, bem tenso, não era uma situação normal. E aí, ela me acolheu, sabe? E eu sei que depois disso eu falei, gente, eu quero ser um décimo do que essa mulher é. Porque aí eu já admirava ela era novinha na época também, eu já admirava ela, mas assim, depois disso eu virei fã dela de fato. E falei, não, eu quero ser assim quando crescer. Eu acho que eu até falei isso pra ela, eu falei assim, né, Nesta, né, que a gente chamava ela. Eu falei, Nesta, sério, eu quero ser como você quando eu crescer, porque que bom que eu tenho você aqui. Porque eu ia trancar a faculdade. Juro pra você, eu saí daquele quarto falando assim, gente, eu vou embora porque enfermagem não é pra mim. Eu vou me lascar nessa faculdade. Eu achei que eu ia trancar a faculdade, sério. E aí ela veio e me acalmou, me acalentou. Então, ela, inclusive, foi uma dos meus mentores. Ela é um dos meus mentores até hoje. Ela já morreu. Depois desse estágio, aí foi estágio no quarto período. Depois desse estágio aí, eu entrei como estagiária no setor que ela trabalhava, no Hemocentro lá da minha cidade. Entrei como estagiária lá, um estágiozinho remunerado lá, e eu fiz e entrei. E depois eu passei no concurso lá também, então ela virou minha coordenadora. Eu trabalhei com ela há 10 anos, então ela foi minha mentora de verdade, de olhar a pessoa e falar, cara, que massa, e ver ela conduzindo as coisas. Então, você não precisa sair caçando um mentor. Quem foi que perguntou? Foi a Josi. Você não precisa sair caçando um mentor, tá? Mentor é alguém que você fala, é o seu, de repente, seu colega de colega de faculdade, sabe? Ele pode ser, porque você não pode ter também só um, são vários, porque em tal pessoa você vai admirar a forma como ele lida com os clientes, com os pacientes. Em tal pessoa, de repente, você vai admirar a forma como ele lida com os conflitos, com os problemas. Tal pessoa é um seu mentor porque ele tem bom humor, ele tem uma energia boa. Então, o mentor não é alguém que você vai lá e fala, moço, vem cá, me ensina, que me mostra o caminho das trevas. Não é o caminho das pedras. Não é, tá? O mentor são aquelas pessoas que você vem colhendo, vem, sei lá, reconhecendo, identificando no seu caminhar, na sua jornada como profissional, e que você quer se inspirar, usa essas pessoas para se inspirar, porque eles são um exemplo. Não é nada oficial, não. Eu gosto muito de falar
que os mentores, eles normalmente, eles nos reconhecem. Não é a gente que reconhece o mentor, é o mentor que reconhece a gente. E aí, quando ele se aproxima, aí a gente fala, nossa, estou no lugar certo, eu quero seguir essa pessoa, eu quero ser assim quando eu crescer, eu quero aprender com ele. Então, o mentor reconhece, se aproxima e aí acaba que a gente descobre que está no lugar certo. Então, tenha mentores, tenha pessoas que você possa olhar, se inspirar. Por que que isso é importante dentro da sua construção? Porque você é um pebinha, você é um priá, você é uma... Por mais que você seja um enfermeiro forte, e por mais que você seja um enfermeiro esforçado, ninguém sai da faculdade sabendo tudo o que precisa. Eu tenho outra frase que eu gosto muito, que nenhum plano sobrevive ao campo de batalha. Você sai da faculdade achando que é de um jeito, na hora que você cai no setor, você pira, porque você vê que, meu Deus, mas era assim, não sabia que era desse jeito, ou eu nem pensei que precisava disso tudo. Lá na vida real, é tudo diferente. Então, ter mentores é muito bom para que você, nesses apertos, pense, como que a Ernestina faria se ela estivesse aqui? O que que ela falaria, como ela agiria, de que forma que ela responderia numa situação dessa? E aí você tem um acalento, sei lá, você tem uma calma maior para lidar com os desafios que vão aparecer. Sem contar que você aprende com essas pessoas, né? Então, se você tiver mentores, vai ficar mais fácil ou menos difícil a sua trajetória profissional. É muito importante você ter essas pessoas para se inspirar, porque senão você sai chutando, sei lá, cada dia você tá de um jeito, cada hora você fala de um jeito e acaba que você não tem uma personalidade. Então, ter mentores é fundamental, principalmente porque eles te mostram esse caminho nas pedras, né? Ele te mostra como você deve ser. E aí, com isso, você acaba se destacando. O seu trabalho vai ser com uma qualidade muito melhor, porque você se inspirou em pessoas que fazem a diferença. Se você não tiver mentores, você não vai conseguir ter esses resultados, porque você não vai estar se inspirando em ninguém, e aí você vai ser só alguém que tá lá fazendo 12 horas de plantão e boas, tá? E vai embora. E não fez nem diferença nenhuma. E por fim, a quinta coisa que você precisa fazer para ser um enfermeiro requisitado, e essa, anota, porque eu vejo muito colega errando. Presta atenção, meu amigo. Você precisa ser a solução para o problema da instituição. Na hora que eu tava preparando essa live, eu falei, gente, o que que eu posso falar para eles? Porque eu tinha separado 3. Aí eu falei, eu quero fazer mais 2 dicas. E aí, na hora que eu pensei nessa quinta, eu falei, gente, eu preciso fazer isso. Eu preciso falar com eles. É o seguinte, a gente, às vezes, esquece o motivo da gente estar lá. E isso vale pra tudo. A gente esquece o motivo da gente ter tido filho, a gente esquece o motivo da gente ter construído a casa, ter comprado o carro, a gente esquece o motivo da gente ter ido na padaria, esquece. E aí eu tô falando de coisas triviais, de coisas grandes da vida, mas na vida profissional também é assim. Às vezes a gente esquece por que a gente tá contratado naquela instituição. A gente foi contratado pela instituição, não é porque eles gostam de você, não é porque você é enfermeiro por amor, não. É porque você é a solução para um problema da instituição. Então pensa só, se te contratam para trabalhar numa clínica cirúrgica, é porque eles querem que você resolva os problemas da clínica cirúrgica. Quais problemas? Os que estão pertinentes à equipe de enfermagem. Você é o responsável por resolver. Para se destacar, para ser um enfermeiro bem requisitado, para ser um enfermeiro bem pago, você precisa ser a solução para aquele lugar, de modo que eles queiram que você permaneça. Então, se você não é a solução, se você não está resolvendo os problemas ali, se você está indo fazer o seu plantão e vai embora no outro dia, 12 horas depois, e ninguém nem lembra que você que esteve lá porque você não resolveu nada, ou porque você não teve iniciativa de nada, ou porque as coisas continuam como elas estavam antes de você chegar, dificilmente você vai ser um enfermeiro bem pago. Os enfermeiros bem pagos, os enfermeiros que estão nos melhores trabalhos, né, nos melhores serviços, nas melhores instituições, nos melhores cargos, eles são a solução para aquele problema, ou para aquele setor, para aquele serviço. Eles são a solução que a instituição precisava. Porque se não fosse para você, me explica qual seria o motivo da pessoa te contratar se você não for a solução para ele. Imagina que tem um paciente que está com uma ferida lá gigante.
É o enfermeiro que vai lá resolver porque o enfermeiro sabe a solução para aquela ferida. Você é contratado na clínica cirúrgica porque você sabe como conduzir o trabalho na clínica cirúrgica. E a instituição te contrata por isso. Não é porque você é bonito, não é porque você é legal, porque você tá bonitinho, arrumadinho, não é porque alguém te penteou, sei lá, não tem outro motivo a não ser o fato deles quererem que você resolva os problemas daquele setor. E aí a gente esquece disso e fica a vida inteira trabalhando no piloto automático, só fazendo aquele negocinho todo dia ali do mesmo jeito, do mesmo jeito, do mesmo jeito, e ainda acaba não sendo solução, acaba não fazendo diferença nenhuma. Me explica uma coisa, por que que eu iria promover um colega que não é a solução para o que eu preciso que ele seja? Não faz sentido. Aí o colega fica revoltado porque não cresce na instituição. Mas se eu tirasse ele daquele lugar ali ou colocasse, não ia fazer diferença nenhuma. Então, para ser requisitado, para ser bem pago, para ser um enfermeiro admirado, você tem que fazer por onde? Você tem que ter a solução, tem que ter respostas para aqueles problemas ali. E você só vai conseguir ser a solução se você estiver se capacitando o tempo inteiro, se você estiver buscando novas competências, né? Buscando novas habilidades. Hoje a gente vê, eu gosto muito, e gente, hoje eu tô cheia de frase, né? Mas eu gosto também de uma frase muito boa que eu uso, acho que desde os meus primeiros treinamentos, que eu uso a frase que, infelizmente, ainda é verdade. Os enfermeiros, eles são contratados pelas habilidades técnicas, mas eles são demitidos pelas habilidades interpessoais. Então, se você entra porque você é muito bom lá nas suas notas da faculdade, nos cursos que você fez de atendimento pré-hospitalar, na urgência e emergência, nos cursos de punção venosa, você entra por causa desses cursos, você entra por causa dessa experiência que você tem no setor. Mas você só fica lá se você for bom nas habilidades interpessoais. O que são essas habilidades interpessoais? É justamente o que faz com que você seja um profissional diferenciado. Porque ser bom em punção venosa, qualquer um é. Ser bom em... Qualquer um não, né? Eu não tô desmerecendo quem é, não. Mas eu tô só para te exemplificar. Se você... para você ser bom em, sei lá, em clínica cirúrgica, você pega o livro, vai ler, você aprende. Agora, os relacionamentos interpessoais exigem estudo e prática. Pensa, por que que eu deveria destacar um colega se ele é grosso com todo mundo, se ele é rude com todo mundo, se ele é arrogante? Me fala por que que eu deveria falar bem de um colega que durante uma situação de conflito, de crise no setor, ele se esconde, ele omite a função dele. Quantas vezes eu não vejo colegas fazendo, por exemplo, fazendo vista grossa porque aconteceu alguma coisa de errado no plantão dele e ele quer deixar para o próximo resolver, ou para o gerente, ou para o coordenador, ao invés dele próprio ir lá e resolver o problema, já definir, já resolver aquilo ali. E eu tô falando aqui, acabei de lembrar de um exemplo com um colega que eu vou usar nos meus treinamentos. Acabei de lembrar um exemplo bom aqui para usar nos meus treinamentos. Não cabe aqui agora não, mas é bem isso, né? Então, por que que eu vou fazer... se eu sou lá a diretora de enfermagem de uma instituição e eu preciso de um coordenador para pediatria, UTI, NEO e PED, me fala por que que eu vou contratar alguém que na hora que tem um conflito ele se abstém, ele não sabe sentar com as pessoas para negociar, ele não sabe fazer, não sabe estratégias de relacionamento aí para integrar a equipe. Para que eu vou colocar alguém numa chefia, num cargo de coordenação, num cargo de gerência de setor, se ele não tem as habilidades necessárias para ele motivar aquela equipe, para ele segurar o tranco, que é superar os desafios que eles enfrentam todo dia ali? Então, presta atenção. Você pode até ser considerado ou ter sido contratado por suas habilidades técnicas, mas você só continua por causa se você tiver boas habilidades interpessoais. E a maioria dos casos de demissão que acontecem são exatamente por falta dessas habilidades interpessoais. O enfermeiro que se omite quando o colega comete um deslize lá e ao invés de tomar as providências, o colega que não sabe gerenciar conflito, o colega que não sabe se comunicar, não sabe dar um feedback, pelo contrário, faz estragar tudo quando vai dar o feedback, o colega que não sabe conduzir uma reunião, não sabe realizar um treinamento efetivo no setor, um colega que não sabe
não tem empatia com os colaboradores, um colega que não consegue ter o respeito dessas pessoas, para que ele vai ser promovido? Me fala. Então, quando você, nesse ponto de ser a solução, não pode parar nunca de estudar. Você não pode parar nunca de se capacitar. Você tem que estar o tempo inteiro correndo, identificando em você as competências necessárias para alcançar o resultado que você quer e aí ir atrás. Vamos recapitular tudo que eu falei aqui? Existem 5 coisas que você precisa fazer para ser um enfermeiro reconhecido, admirado e bem remunerado. Dificilmente você vai conseguir ser um enfermeiro com essas características se você não fizer as 5 coisas que eu fiz falar aqui. Em alguns lugares vai precisar mais de uma coisa, outro lugar vai precisar mais de outra, mas o fato é que as 5 são importantes. Então, agora começa a anotar aí para poder não esquecer nunca mais. Primeira coisa, você vai precisar se posicionar corretamente. Isso inclui o seu posicionamento como líder, como enfermeiro, e também isso inclui a sua reputação, a forma como as pessoas te veem, porque também é importante. Segunda coisa, entregar resultados além do que foi esperado. Se você for um enfermeirinho que vai lá, faz o plantão e vai embora contando as horas para o plantão acabar porque você quer ficar livre daquilo ali, dificilmente você vai ter. Me fala, você já conheceu alguém que tem esse tipo de postura e chegou a cargo de chefia? Não tem, não existe. Você conhece alguém que trabalha nos melhores hospitais? Vamos falar um hospital foda aí, na Rede Sara, que mais fala em um hospital bom da sua região aí? Pensa num hospital bom, que as pessoas loucas para trabalhar lá. E aí, pensa se acha que as pessoas que trabalham lá têm esse tipo de postura de, vou fazer aqui só para passar o plantão desse jeito. Não é assim. Sempre eles entregam resultados a mais. Então, dificilmente alguém que é mediano, medíocre no sentido de mediano, consegue destaque, consegue bons cargos, consegue uma remuneração boa, né? O Sírio, ótimo. Obrigada, Bárbara. Pensa em alguém que trabalha no Sírio. Você acha que alguém que só entrega o que pede vai continuar no Sírio libanês por muito tempo? Não vai. Então, depois você não entende por que você tá lá ganhando mixaria ou trabalhando em lugar ruim, né? Porque é verdade, não tô mentindo não, e se eu estiver mentindo, pode falar aí, não tem problema não. Eu adoro que discordem de mim, mas justifica, por favor. E aí, outra coisa, então eu falei, se posicione, cuide da sua reputação, do seu posicionamento como líder, entregue resultados além do que foi esperado, invista em relacionamentos, porque é importante que você tenha relacionamentos positivos com as pessoas que vão poder indicar o seu trabalho, falar bem de você. Se capacite sempre, né? Nunca pare de estudar. Não tem como você parar de estudar, porque você não vai conseguir crescer desse jeito e mostrar o serviço. E, por fim, seja a solução para o problema que você foi contratado para resolver. Então, se você foi contratado para um setor, a gente precisa identificar quais são os problemas que a gente tem aqui. Beleza, vamos eliminar em cada um, vamos resolver cada um, porque tem problema lá. Do contrário, não ia precisar de você, beleza? Entenderam? Tem alguma coisa que eu falei que é loucura aqui, que vocês não concordam? Me fala. Pode falar, de boa, tranquilinho. A gente tem ainda 10 minutos de live, eu acho. Tem 10 minutos. Perguntas também podemos aproveitar. Gente, cadê? Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta escrita. O que fala é continuidade, mas isso pra mim é má vontade. Sempre faço o impossível para resolver tudo da melhor forma. É continuidade do cuidado, não tem nada a ver com a parte de deixar pendências, não. Uma coisa é a continuidade do serviço da enfermagem. Outra coisa é você deixar pendências, é totalmente diferente. Então, a pendência é aquilo que você poderia ter resolvido no seu plantão e não resolveu por fazer corpo mole, sei lá, por algum motivo. A continuidade do trabalho, do nosso cuidar ali, é justamente a gente não ter dado conta por causa da demanda, com justificativa, e aí deixou para o colega fazer. Ou o colega vai continuar o seu trabalho ali, não, mas não porque você simplesmente não fez. Isso aí é pendência, tá? O que mais? Tem mais pergunta? Obrigada, menininhas aí que me falaram que estava legal o conteúdo. Sim, quem tem como mentor está na direção certa, normalmente é assim. Olha aí que legal, ó. Hoje a Bárbara falou, hoje fez um procedimento com uma médica incrível, queria ela como mentora. Perfeito, porque você me chamou a atenção para uma coisa que eu não falei. Não precisa ser enfermeiro, não. Pode ser seu pai, pode ser o técnico de enfermagem que tá ali há mais tempo, pode ser o médico. Então não faz diferença, tá? Mentor é alguém que você admira
e que pode ser exemplo para você. Amo suas lives, fico muito triste quando estou de plantão e não posso assistir. Elas sempre ficam disponíveis, tá? Eu sempre coloco no GTV, então dá pra assistir. Lógico que eu prefiro que você venha ao vivo, mas quando não dá, não fica triste, não. A Emily falou, amei as dicas, estou no último período, último ano da faculdade, suas dicas vão me ajudar muito, perfeito, que bom, fico feliz. Ah, que legal, a Poliane tá falando que aplicou o pote de gratidão, depois eu vou falar sobre ele. Poliane, manda pra mim uma fotinha, ou manda pra mim como que tá funcionando lá, eu vou gostar de saber, tá? Eu recebi algumas mensagens de pessoas que estão aplicando a estratégia do pote de gratidão. Não vou falar sobre isso aqui, depois eu faço uma sequência de stories para explicar como que funciona para quem perdeu, mas é uma estratégia muito, muito legal. Depois me conta como tá, Poliana, manda uma mensagem para mim. Que bom que vocês gostaram da live. Então, era isso, pessoal, era isso que eu queria falar com vocês. E assim, eu não sei se você tá sabendo, mas a gente tá com uma oferta de agora até meio-dia de amanhã, a gente está com a oferta do curso Gestão de Conflitos para Enfermeiro, mais o curso Liderança Positiva aplicada à equipe de enfermagem, na promoção que eu fiz a semana passada. Então, liberamos por mais 24 horas, porque as pessoas pediram, vocês pediram aí, e aí a gente liberou. Então, para quem quiser receber o link do curso Gestão de Conflitos para Enfermeiro, mais o curso Liderança Positiva aplicada à enfermagem, manda um direct pra mim aqui que eu passo as orientações. Por que precisa ser assim? Porque a gente tá divulgando lá no grupo do WhatsApp. Aí eu te passo o link, você entra e faz sua inscrição, tá bom? Esses 2 cursos, a gente tá com desconto de R$500, então tá saindo a R$297. 2 dos nossos melhores cursos por R$297, gente. Nunca mais, sério, acho que nunca mais. Mas, só até amanhã, meio-dia. Amanhã, digo, dia 10 de julho. Que hoje é dia 9. Dia 10 de julho, meio-dia, acaba, encerra e vamos voltar pro valor normal, tá bom? Que é 397 cada um. Olha, a Tatiana já adquiriu, já tá fazendo, provavelmente já recebeu os acessos lá, já tá estudando. Que bom, obrigada, Marina. Cadê? Obrigada. Ah, tá, eu quero te pedir 2 coisas. Ah, eu vi que alguém tinha feito uma pergunta aqui. Aqui, foi a Marina que falou que aplicou, ela até me mandou foto. Eu vou mostrar pra vocês como funciona o pote depois. Como driblar as passagens de perna. Carla, assiste um vídeo que tem no GTV que chama Como Lidar com Pessoas Difíceis. Eu falei um pouco sobre isso lá. Vou preparar um post sobre isso também, tá? Que bom que vocês aprenderam muito. Que bom, que bom, que bom. Fico feliz. A Thaís também já fez a inscrição. Josi também. Ótimo. Já começa a estudar, as meninas. E ó, põe em prática. Porque conhecimento é igual respiração. A gente tem que inspirar conhecimento e expirar a prática. Inspirar conhecimento e expirar a prática. Se a gente só inspira, aí o pulmão enche e a gente não consegue nem evoluir. Tem que inspirar a prática para as coisas funcionarem. É assim o ciclo do aprendizado, tá bom? Quem tiver interesse em adquirir o curso, manda direct para mim, manda mensagem aí, porque até amanhã, meio-dia, tá por R$297 os 2 cursos. Beijo, beijo. Ah, só pra avisar, eu vou abrir o grupo no WhatsApp lá, que a gente tá com o grupo silenciado. Eu vou abrir um grupo por uma meia horinha pra gente esclarecer dúvidas sobre o curso. Quem tiver alguma dúvida sobre esses 2 cursos, como funciona e tal, manda mensagem aqui que eu te dou o link do grupo e a gente conversa no WhatsApp. Beleza? Combinado? Beijo, beijo. Obrigada por quem ficou comigo aqui até o final, quem assistiu um pouquinho e quem tá vendo a reprise. Eu volto qualquer dia. Segunda-feira tem aula. Tchau, tchau.